Olá a todos, nós estamos começando hoje mais uma aula que vai tratar do ambiente da negociação e a gestão dos conflitos. Nós estamos na unidade 4, seção 4.1 do seu livro aí, tá? Do seu LDD, Livro Didático Digital. Reforço aqui que todos vocês precisam, não esqueçam de acessar o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem, façam as pré-aulas e as pós-aulas, deixem em dia todo o seu conteúdo, seu acesso aí, que as provas finais já se aproximam. O que vamos tratar hoje é um assunto extremamente, assim como todos são, mas de extrema relevância, porque nós vamos trazer hoje o ambiente da negociação e a gestão dos conflitos. Então, o que quer dizer esse ambiente, né? E como que, dentro de uma organização, a gestão de conflitos ela vai tomando alguns formatos, alguns moldes, ligado ao ambiente criado para se negociar. Se é um ambiente mais pesado, mais competitivo, mais participativo. Então, tudo isso vai ter um certo olhar, tudo isso vai ter um certo ajuste mediante algumas situações, né? Então, o Silva, o autor de 2008, ele esclarece que uma definição formal e uma definição mais formalizada, que as organizações, elas são entidades sociais, dirigidas por metas, são desenhadas como sistemas de atividades deliberadamente estruturadas, coordenadas e ligadas ao ambiente externo. Então, dentro dessa situação, né, organização é muito mais do que você manter um ambiente organizado, mas olhando dentro de um escopo de estrutura, né, são entidades, são estruturas formadas que sempre existe e sempre vai trabalhar por meta. Nós não podemos esquecer disso, que todo o ambiente organizacional ele vem trabalhar com metas, senão não caracteriza, não configura a existência de uma organização dessa entidade social, que ela vai buscar um certo resultado. No caso das empresas, ela visa o que? O lucro, né? Receita, entrada de dinheiro, menos despesas. O resultado disso é o lucro, é o desempenho financeiro. Então, mas para que isso aconteça, há uma necessidade de que exista o quê? Sistemas estruturados, né? Coordenado entre si, quer dizer, um setor conversa com outro, um departamento vai conversar com outro. Então, para isso, deve existir uma gestão em cima desse processo, né? Ligadas, porque acaba sendo interdependente, o que acontece com uma acaba afetando na sequência ou consequentemente a outra, né? E sempre relacionando-se com o ambiente externo. E essa definição, ela vem abranger uma ampla variedade de entidades, né? Quer dizer, o que são entidades? São essas organizações, né? Que podem ser clubes esportivos, as instituições religiosas e as educacionais, órgãos governamentais, indústrias de transformações, as escolas públicas, entre outros. Então, na verdade, né, essa característica, essa definição como entidade, é porque são essas estruturas, essas entidades que têm um corpo, uma estrutura, uma coordenação, um CNPJ, uma razão social, mas existe um porquê da existência dessas empresas, né? E essa existência ela está muito ligado ao resultado que ela vai entregar para uma sociedade. Qual que é a meta de um clube esportivo? Será que é o lucro? Muitas vezes não, né? Qual que é a meta, né, o objetivo de uma instituição religiosa, né? De uma escola? Então você pode ver que dentre as diversas facetas aí que nós trabalhamos, cada um tem cada entidade, cada ser, né? Cada estrutura social, ela vai ter a sua meta, ela vai ter a sua definição aí, a sua necessidade de entregar resultados, tá? Agora, essa entrega ela pode variar muito, né? Ela pode variar em termos de, será que essa entrega ela é diária? Será que essa entrega é semanal? Ela é por quinzena? Ela é mensal? É por período de 6 meses? Aí cada entidade, de acordo com a natureza do negócio e a razão da sua existência, vai definir aí. São as especificidades de cada instituição, tá?
Aqui, esse slide, atentem muito bem a ele, porque ele mostra todo o processo dentro de uma cadeia de valor. Então, dentro de uma estrutura existente organizacional das entidades, empresas, aquelas que visam lucro ou não, que visam o social, existem as entradas. O que são entradas? Entradas ou insumos. É tudo aquilo que vai alimentar um sistema, né, organizacional dentro de uma lógica construída e sequencial, que são o quê? Matéria-prima, né? São os inputs ou as entradas, né? Isso vem do ambiente externo. Por isso que essa relação com o ambiente, ela existe. Essa organização, ela está ligada, ela está linkada com o ambiente, né? Matéria-prima, o dinheiro e o capital, recursos humanos, pessoas, né? A informação e o conhecimento que você vai colher, que você vai coletar, que você vai buscar, né, de fora dessas organizações, digamos assim, clientes, né, de organizações e de serviços. Quer dizer, que vão oferecer, que vão buscar, que vão demandar por necessidades. Então, uma organização hoje ligada no século XXI, a gente está em 2020, ela vai olhar para a necessidade do cliente que vem de fora, e aí ela vai tentar criar produto ou serviço que venha ao encontro desse cliente. Então é muito comum hoje alguns empregos, algumas profissões surgirem, porque visto da necessidade percebida no ambiente externo, né? Você tem hoje pessoas aí que elas são babysitters, tem pessoas hoje que elas são organizadoras de closet, de armário, de guarda-roupa, né? Então, assim, por quê? Porque percebeu-se um nicho de mercado, né? Percebeu-se uma necessidade existente no ambiente externo e na sequência disso, vamos buscar, vamos entender e vamos oferecer, porque existe demanda para isso, existe procura para isso no mercado. Uma vez coletadas essas informações, que são as entradas, os inputs organizacionais, nós vamos trabalhar com essa matéria-prima, nós vamos trabalhar com esse dinheiro e capital, né? Dinheiro é a grana em si, né? É o investimento, é o recurso, é o fluxo de caixa, e capital aí são os investimentos da empresa, né, como maquinaria, por exemplo, como lugares físicos, móveis, utensílios, né, o patrimônio em si da empresa, que também vale dinheiro, né, os veículos da empresa, por exemplo. Pessoas, né, não se faz nada sem ter pessoas, sem ter gente, né, e informação e conhecimento hoje é uma das principais chaves de sucesso, digamos assim, quando uma empresa, uma organização está ligada no que está acontecendo aí fora. Ela vai coletar desse ambiente, ela vai buscar as informações, ela vai buscar conhecimento e trazer para o seu negócio, né? Para o seu dia a dia, né? Entender o que eu posso fazer para me reajustar, readaptar, para entregar isso para o cliente. Dentro desse processo, existe a transformação da organização, né? Que é por meio das máquinas, que é por meio dos computadores, que é por meio das capacidades, das habilidades de manuseio, que você vai transformar tudo aquilo que veio de fora, né, que foi coletado, eu vou transformar. Então eu vou produzir, eu vou criar um serviço, eu vou criar um produto de acordo com a necessidade. Então você vai usar esses recursos como máquinas muitas vezes, ou computadores para quem trabalha com e-commerce hoje em alta, né, as compras digitais, né, ou das capacidades e habilidades. Um professor particular, uma certa pessoa tem uma habilidade em matemática e física e percebeu que existe mercado para isso. Ele vai oferecer o seu conhecimento, né, o seu serviço, a sua habilidade de ensinar. Então ele não precisa de máquina muitas vezes. Ele não precisa de computador muitas vezes. Mas ele tem que ter conhecimento para ensinar. Então ele vai dar aula particular de física, de inglês, de matemática. É comum a gente ver isso hoje, né? Porque existe uma demanda lá fora, né? Crianças com dificuldade, que os pais, muitas vezes, em período contrário da escola, pagam esse professor particular de matemática, de inglês, né? De música, de teatro e assim por diante, tá? Hoje em dia é muito comum pessoas pagarem o personal trainer, né? Que são professores de educação física, são pessoas que têm esse conhecimento, esse preparo físico, esse conhecimento de atividade física e vão vender o seu conhecimento, né? O que eles têm?
Eles muitas vezes não têm nenhuma maquinário, nenhum computador, mas têm o seu conhecimento, que vão na academia com as pessoas, né, ou em praças públicas ao ar livre, ou em academias de condomínios para poder acompanhar aí a performance aí dessas pessoas que estão demandando por esse tipo de serviço. Então, muitas vezes, gente, não é você ter dinheiro para isso, muitas vezes ter boa vontade, capacidade, conhecimento, habilidade já é extremamente suficiente para que você ofereça esse tipo de serviço, de prestação, né? Enxergando essa oportunidade no mercado, tá? Uma boleira, ela precisa ter o quê? O mínimo de equipamento possível, né? Matéria-prima, ela tem que ter aí alguns equipamentos como forno, uma boa cozinha. A boa cozinha não é uma cozinha totalmente estruturada, mas é o mínimo de utensílios possíveis dentro de uma cozinha, né? Um fogão, uma pia bacana, uma batedeira, um liquidificador, assadeira, o conhecimento dela, a habilidade dela para as receitas e matéria-prima, né? Para poder produzir aí e vender. Então, vejam bem, muitas vezes não há uma necessidade de altas estruturas. Agora, quando você fala numa produção, né? Numa fabricação de um carro, né, na produção e numa fabricação de um avião, claro que existe um alto investimento para isso. Tem muita gente hoje ganhando dinheiro fazendo máscara facial, né? Quer dizer, pega o seu conhecimento, a sua habilidade, né? Talvez o único recurso que precisa aí, né, é uma máquina de costura e matéria-prima, pano, tecido, elástico, e ela vai colocar o seu conhecimento ali, a sua habilidade, vai fabricar e vai vender, né? E ela percebeu o mercado hoje, né? É uma demanda do mercado. E aí vem as saídas, né? Que é a entrega disso tudo para a sociedade, por meio dos bens acabados, né? O output. Né? Isso volta para o ambiente, né? Mas de uma outra forma. Volta para o ambiente de uma forma transformada, né? Como os bens acabados, os serviços que são oferecidos, os salários dos funcionários, né? Dividendos. O que é dividendo? Dividendo quer dizer retorno da ação. Se eu sou um acionista e eu invisto em ações, eu compro ações daquela empresa, o rendimento que essa ação vai ter ao longo do tempo, ao longo do período, vai gerar dividendos, que é a remuneração obtida através por meio das ações. Então, isso também é bem assim, é perceptível, né? E lá embaixo, o valor de stakeholders, quer dizer, isso volta para os stakeholders, né? Lembrando que stakeholders são todas as partes interessadas na organização. Todas as partes interessadas na organização são os stakeholders. Então, funcionário, cliente, comunidade, sociedade, fornecedor, a própria concorrência também tem que ficar de olho, as oportunidades que a gente enxerga, né, no ambiente externo, os acionistas, os proprietários, os sócios, são os stakeholders, né? Então, isso volta como valor para eles também, né? E no ambiente, né? O que nós encontramos no ambiente, né? Os clientes, né? Isso é uma relação aí de interface, né? Entre ambiente e empresa, né? Após a saída, né? Que é como se fosse o feedback, né? Você vai vender para quem? Para o cliente, né? Você vai ter contato com quem? Com os stakeholders, né? Todos os interessados, né? Aqui diz que são os fornecedores. Que é um stakeholder, né? O distribuidor, que é um stakeholder, o governo é um stakeholder, os concorrentes. Então, essa relação existente entre a empresa, o ambiente interno e o ambiente externo, isso gera valor, valor de negócio, valor de mercado. Isso pode tornar a empresa muito mais atrativa, tá certo? Lembrando vocês que qualquer dúvida, qualquer pontuação, qualquer comentário, por favor, me interrompam a qualquer momento. E lembrando também que essa aula está sendo gravada e pode ser revista depois via link no YouTube que eu mando para vocês e posto no AVA. Bom, aqui a gente vai ver a organização, o ambiente da organização dentro de uma gestão, de uma administração, mas ela é participativa, muito mais próxima de um modelo de hoje, né? A gente entende que uma gestão mais autoritária, uma gestão autocrática, né, que impugna, que reprime, que trabalha com algumas, não é legal, não é bacana.
Então, a administração, ela participativa, ela já existe há muito tempo. E ela foi desenvolvida lá atrás pelos gregos com o nome de democracia. Então, quando fala em gestão democrática, ou administração democrática, ou administração participativa, é a mesma coisa. Né? Embora a ideia é antiga, né, lá atrás, nos gregos lá, ela começou a tomar corpo no mundo moderno a partir da Segunda Guerra Mundial, despertando de forma concreta os interesses da organização. Por quê? Porque com o término e as reconstruções, né, das cidades, da economia, após a Segunda Guerra Mundial, surge a necessidade de você realmente ouvir mais os setores, os envolvidos, os stakeholders, né? Entendendo que uma gestão centralizada, né, e sem a participação é perigosa, porque você deixa nas mãos de pouquíssimas figuras, sujeitos, né, o poder, a decisão, né? E aí o erro pode existir aí e decisões erradas com certeza podem ser tomadas, né? Então você ter, né, dentro de um ambiente hoje é muito comum que se fale, né, ou que se pratique, né, ou que tente se praticar pelo menos, né, quando é permitido essa gestão participativa, essa administração que envolve ouvir as partes envolvidas e no consenso chegar em uma decisão conjuntamente, né? Pensando no interesse de todos, não somente de poucos. Então, a gestão participativa, ela envolve o quê? Outros setores, outros sujeitos que também vão tomar, né, que também vão dar a sua opinião e juntos vão tentar chegar na melhor decisão aí, a menos impactante, né? E dentro dessa gestão participativa é muito comum nós discutirmos o poder. O que que é poder, né? E como que esse poder ele pode influenciar as decisões? Como que esse poder, né, nas mãos, né, como ele pode ser trabalhado de uma forma que ele não venha a prejudicar ou a comprometer o desempenho da empresa? Então, anotem aí, prestem atenção. O primeiro poder que vocês enxergam aí é o poder legítimo. O que que é esse poder legítimo? Se analisarmos pela semântica da palavra, é o que diz realmente, legítimo, de legitimidade, porque tem base numa posição hierárquica, de uma estrutura mais voltado para vertical. O que que seria uma estrutura vertical? De cima para baixo. Quem está em cima manda, né? Tem o poder, e embaixo acaba executando, seguindo essas ordens. Então, um poder legítimo é um poder dado dentro de uma estrutura hierárquica, em que você olha lá um diretor, um supervisor, um gerente, né? Ele vai ter os seus poderes. Não é dele esse poder. Esse poder é dado a ele porque ele ocupa o cargo. Então, a natureza e a origem desse poder é o cargo. Enquanto eu estou nesse cargo, eu vou, né, ter certos poderes inerente ao cargo, inerente à posição que eu estou ocupando. Em um momento que você é destituído desse cargo, as pessoas saem, os cargos permanecem. Os cargos permanecem. Então, nessa permanência desse cargo, né, as pessoas vão transitar por esse cargo e esse poder ele vai passando. Esse poder ele vai passando de pessoa para pessoa, né, inerente ao cargo. É o poder do cargo, da posição hierárquica ocupada. Por isso que ele recebe o nome de legítimo. Esse nome legítimo é dado pela posição hierárquica que o cargo ocupa, ok? Ó, mais um aqui. Poder de recompensa. É o segundo poder aí analisado por nós. Que poder é esse? Vamos entender. Tem base em algum tipo de recompensa que pode ser entregue, como salário, como promoção, como elogios, como bonificação.
Então, vamos lá, eu tava espirrando, perdão. Quando fica mudo, eu tô espirrando, gente. Nossa, tô meio gripado hoje. Esse poder de recompensa, ele é muito dado às pessoas que podem, de uma certa forma, recompensar outras pessoas, né? Então, você acaba tendo o poder, né, da caneta, do dinheiro, do salário. Né? Você pensa assim, quem é que eu vou obedecer? Aí eu vou obedecer quem paga o meu salário, né? Da onde vem a origem desse dinheiro. Então, por isso esse poder de recompensa, tá? Ligado ainda a essa situação, né, muitas vezes é o poder de promover você. Então, aquele gestor tem certos poderes por conta disso. Pensando assim, ó, quem é que vai te promover? Se você tem o poder de você se autopromover, não, né? Você tenta se autopromover pela sua imagem, mas quem vai realmente mudar você de posição, de, de cargo, algo superior, né? É quem tem esse poder de recompensar, né? O elogio, o próprio gestor também tem esse poder, né? Além de ter esse poder legítimo pela posição que ele ocupa dentro de um organograma, ele tem esse poder de recompensa, porque ele que vai elogiar, ele pode promover, ele pode bonificar, né? O elogio parte dele. Então esse poder é muito bacana. É um poder que você sabe que vem, né? Não é você que vai recompensar, é quem está acima e tem essa característica, tem essa autonomia, né? Essa autoridade de recompensar. Tá? É bem isso mesmo, dessa recompensa. Tá? O outro poder tá meio cortadinho aqui, ó, mas é o coercitivo, tá? Ou de coerção, poder coercitivo. Esse poder é ruim, sabe, gente? Assim, no sentido quando ele não é bem usado. Porque coerção é a punição, né? Então tem como base na possibilidade de punir. Então, por meio de demissão, por meio de advertência. Então, muitas vezes, aquele gestor, ele é temido, né? Ele é visto porque ele tem um alto poder coercitivo. Quer dizer, ele reprime, ele pune, ele manda embora, ele dá advertência verbal, advertência escrita. Né? Isso quando não é bem gerenciado, né? Gera um medo nas pessoas, né? Então, muitas vezes, as pessoas acabam trabalhando sob pressão, sob o medo de ser mandadas embora. Se elas errarem, elas vão receber advertência. Então, é aquele papel da autoridade, né, de um excesso de autoridade, né? É aquele papel do pai que bate do filho. Hoje não tão comum assim, né? Mas antigamente mais comum. Aquele professor que, né, expõe o aluno, que hoje também se fala muito em bullying, então acaba, hoje não está tão em uso isso, né? Mas que ainda existiu há muito tempo aí de punição, do medo, né? Ainda existe, né, gente? Pessoas que têm esse poder, né? Até é uma linha muito tênue, tá, gente? Muito tênue entre a coerção e o assédio. Não chega a ser assédio, tá? Não é assédio. Assédio moral é um pouco pior. Mas o poder coercitivo é aquele gestor que gosta de abusar da sua autoridade e ameaçar, amedrontar as pessoas, porque eu mando embora, hein? Não bateu meta, eu mando embora. Não dá resultado, eu mando embora mesmo, né? Advertência, verbal, então as pessoas acabam, né, ficando ali por medo. Isso é muito ruim, né? Muito ruim. Próximo poder, poder especialista. O que é esse poder especialista? Tem como base em um conhecimento que o líder reconhecidamente possui. Tem aquele líder que sabe muito, ele está ali muito tempo, ele conhece todo o processo, domina o processo. Muitas vezes esse poder de especialista é a pessoa ter poder, né, de ser reconhecida pela posição que ela ocupa, pelo conhecimento que ela tem, pela prática, pelos anos de trabalho, por todo o investimento na carreira que ela tem feito, ela torna-se uma especialista de tanto que ela faz aquilo, né, de conhecer realmente.
que reconhecidamente as pessoas vão perceber, ó, aquele cara é um especialista em finanças, é um analista financeiro. Se eu estou com um problema financeiro, eu vou a um banco falar com um gerente, porque ele é um especialista naquela área. Se eu estou doente, eu vou procurar um médico especialista, né, em pele, em asma, em gripe, sei lá, né, no olho. Então, são os especialistas que têm um poder pelo conhecimento em uma certa área, em um certo assunto que ele possui, tá bom? E o outro poder, que eu não sei se vocês estão enxergando aqui, o último, é o poder de referência, tá? Se não estiverem enxergando aqui, ó, tá escrito poder de referência. O que poder é esse, né? Ele tem como base as características que as pessoas possuem. Então, a simpatia, o carisma que aquela pessoa tem, a empatia. O que é empatia? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Então, por exemplo, uma pessoa, um gestor que sabe lidar com seus funcionários, né? Sabe como que um funcionário se sente quando ele é ameaçado, quando ele é amedrontado, o medo que aquele funcionário tem de ser mandado embora. Então ele vai entender um pouco mais o que aquele funcionário vive na pele e vai tentar fazer uma gestão mais suave, né? Uma gestão mais branda, apaziguando alguns sentimentos da equipe, porque ele coloca-se no lugar da equipe dele, né? Ele tem simpatia, ele tem carisma, então ele acaba sendo uma referência no setor, no departamento, na equipe que ele atua, e as pessoas o têm como referência, acaba tendo como admiração, como ídolo, né? E esse poder, essa pessoa, ela até pode chegar a ser um mentor depois, né? Quando você olha para um líder, para um chefe, e você pensa, nossa, eu admiro esse meu líder, né? Eu admiro esse meu gestor, né? Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele, né? Você está enaltecendo, digamos assim, esse poder de referência. A pessoa ela é uma referência, né? Pela postura dela, pelo humanismo dela, pelo carisma dela, tá? Então é esse poder aí que a gente percebe aqui nesse momento aqui, quando a gente coloca dentro dessas influências, tá? Então, quando a gente está falando sobre negociação, né, dentro do ambiente organizacional, para negociar bem em equipe, são indispensáveis uma boa preparação e uma definição dos papéis, dos procedimentos e dos códigos de comunicação. Algumas vezes, as equipes são reunidas às pressas, sem que cada um saiba muito bem qual é seu papel. Então, o próprio ambiente ele acaba se reorganizando dentro de uma estrutura, dentro de uma definição de papéis. Por isso que, né, sempre a comunicação, gente, independente da área, né, independente da matéria que a gente estude dentro de administração, vocês podem perceber que diversas vezes eu e tenho certeza que outros professores, né, no decorrer das aulas, desses anos que vocês estudam a administração, devem ter comunicado com vocês, devem ter abordado, né, em outras matérias, com certeza, a comunicação. Por quê? Porque a comunicação é um diferencial, porque a comunicação é ela que vai realmente trazer aí, né, um pouco mais de transparência na definição de papéis. Então, quando se fala em processo, quando se fala em finanças, quando se fala em gestão de conflitos, a comunicação ela sempre aparece, porque ela é crucial, né, e tem que ser gerenciada, deve existir um alto investimento da própria empresa em relação e um cuidado pela comunicação. Então, criar códigos de comunicação, formas de comunicação da empresa em si para com seus funcionários, para com as áreas, para com as equipes, é crucial, é extremamente relevante dentro de uma boa prática de negociação, né? E as pessoas saberem, né, quais são os seus papéis dentro da empresa, é a comunicação que vai fazer isso, tá? Então, a definição de papéis, o que se espera das pessoas, da equipe, de cada setor, de cada departamento, de cada grupo, de cada área,
Isso é a comunicação que vai deixar isso muito claro, muito latente, muito visível isso. Por isso que isso é um diferencial quando se fala numa gestão de conflitos, quando se fala numa gestão de toda a estrutura corporativa aí, tá? É necessário entendermos essas práticas organizacionais dentro dessa comunicação, né? E não esquecer, né, que as empresas, elas têm diferentes estruturas, né? Formas de gestão diferenciadas, independente das formas que os executivos e gestores conduzem as ações de suas empresas. Quanto mais próximas elas estiverem dos colaboradores e os ouvirem, menores serão os riscos, né, e conflitos complexos. Então, a proximidade, a quebra de barreira entre os gestores, os coordenadores, os supervisores, os gerentes, os diretores, sair da tenda, né? Sair desse ambiente fechado, estar mais próximo da equipe, acompanhando de perto os problemas, os fracassos, os sucessos e insucessos, traz é, uma certa eficiência na gestão. Por quê? Voltando lá em cima, ó, as empresas têm diferentes estruturas, culturas e formas de gestão. Então, como são estruturas diferentes, né, e cada empresa tem a sua cultura, a sua forma de trabalhar, né? Então, entender que as pessoas também têm a sua forma de pensar, as pessoas também têm o seu modelo mental, as pessoas também têm as suas dificuldades, né? Então, por isso que é extremamente importante entender e estar mais próximo da equipe. Por isso, né, a gestão de conflitos, né? Sempre gerir conflitos, sempre. Tá de olho aí nos conflitos e tentar resolver e apaziguar. O feedback constante dado para as equipes, para os departamentos, para as áreas, para corrigir os possíveis erros. Avaliar o desempenho dos funcionários, né, criando parâmetros e comparar realmente, né, um lado ou outro, né, o seu desempenho frente a outra situação, né, treinar pessoas e desenvolver para ensinar a fazer. Como é que eu vou cobrar certas coisas do meu funcionário se não existe esse investimento em treinamento, em desenvolvimento? Infelizmente, há gestores que ainda pensam que treinamento é custo, é despesa. Não é, não é. Treinamento é investimento da equipe do funcionário, porque você treina para desenvolver. E se há uma preocupação em treinamento, né, na consequência o desenvolvimento, você tem aí equipes mais assim, né, com uma alta performance, né, mais preparadas para as pressões, para trabalhar com recursos mais escassos, reduzindo as perdas, os desperdícios, entregando um produto ou serviço com qualidade. Então, isso é o olhar da empresa. É até o aspecto cultural da empresa. Se ela tem essa cultura, né, essa mente, essa proposta de valor e investir realmente em profissionais como treinamento, desenvolvimento. É importantíssimo. Avaliar o desempenho também é importante porque talvez alguns resultados percebidos na avaliação de desempenho você consegue propor treinamentos específicos. Percebeu-se que a equipe está com baixa performance em uma certa área, né? O desempenho, né, tá aquém por causa de algumas áreas. Então você vai criar treinamentos específicos para essas áreas. Opa, aconteceu o que, gente? Treinamentos específicos para essas áreas, né? Para quê, gente? Para deixar pessoas mais preparadas, né? Mais preparadas, tá? E por último aqui, gestão horizontal. O que seria essa gestão horizontal? Bom, nós sabemos que uma gestão vertical é de cima para baixo, né? Então, é uma autoridade que vem de cima para baixo e vem impactando, né? Ela vem trazendo aí, né, o impacto, a decisão, muitas vezes a coerção. Agora, o horizontal é mais no aspecto de parceria,
né? É ao lado, para o lado, horizontal, para o lado. Então, é o envolvimento das áreas, dos departamentos, das equipes que estão no mesmo nível hierárquico, pensando ao lado, para o lado, horizontalmente, que vão se autoajustando e vão se ajudando. Sem aquela concorrência de um departamento ser melhor do que o outro, mas no sentimento e numa cultura que um departamento ajuda o outro, que um departamento pode contribuir com o outro, né? E realmente sim. Por quê? Porque se eles estão no mesmo nível, cada um tem o seu papel. Só que se eu, departamento A, não desempenhar bem o meu papel, eu vou impactar, posso comprometer o B. Então é uma relação de parceria, né? Uma sequência lógica, né? De estar tudo sincronizado, né? Sem uma competição entre os departamentos, mas de ajuste, de ajuda, alinhado horizontalmente, um ajudando mutuamente o outro. Olha que bacana. Claro que falar é fácil, né, gente? Colocar isso em prática é mais difícil. Mas se vem da cultura da empresa, se vem de uma visão top-down, de cima para baixo, pô, isso acontece com mais veemência, né? Porque se é o discurso dos líderes, né? Dos presidentes, ou do presidente, dos vice-presidentes, da diretoria, trabalhar com essa gestão horizontal, então isso vir de cima para baixo é muito mais fácil, né? A gente sabe que o top-down tem muita força. Nós sabemos que o top-down, que vem de cima para baixo, ele contribui muito com essa situação, né, de você realmente colocar isso. Então, guarde isso, tá? Gestão de conflitos e feedback. O feedback é importantíssimo para ter controle e corrigir as falhas do processo, os conflitos que vão surgir no dia a dia entre fornecedor, entre funcionários, entre equipes, têm que ser resolvidos. Avaliar o desempenho continuamente para garantir que a meta, né, os resultados sejam entregues. E aí, com isso, em cima desses resultados, criar programas de treinamento e desenvolvimento até para suprir, né, os desempenhos abaixo do esperado por meio do treinamento, né, e a gestão horizontal, que ela é mais participativa, né, ela é mais sinergética, né, ela tem mais sinergia entre as áreas, um setor contribuindo com o outro setor. Olha que bacana isso, né? Então são situações que a cultura organizacional ela pode contribuir com isso mesmo, né? Ela pode contribuir com isso. Bom, até aqui, como todos estão muito quietinhos aí, eu acredito que estão sem dúvidas, né? Sem nenhuma dúvida por enquanto. Então, dando sequência ao programa da aula de hoje, eu vou passar um vídeo que vem complementar sobre isso. E prestem atenção, tá? Depois desse vídeo, depois que eu passar o vídeo, prestem atenção nesse videozinho. Eu quero ouvir vocês, tá? O Fabrício, que está aí online, a Karen, que aí está online também. Após o vídeo, eu quero ouvir vocês. Eu vou dar o espaço para vocês, para que vocês se posicionem o que acharam do vídeo, tá? Para a gente poder trocar um pouco de informação aí juntos aí. Então, prestem atenção no vídeo. Apresentar uma técnica onde você vai descobrir o porquê de tudo, né? Hoje você vai resolver todos os seus problemas. E hoje eu quero te apresentar uma técnica onde você vai descobrir o porquê de tudo, né? Hoje você vai resolver todos os seus problemas. Essa técnica que eu vou te apresentar, ela é mundialmente conhecida e super simples de ser aplicada. Hoje eu vou te apresentar o 5 porquês.
técnica dos 5 porquês nada mais é do que questionamentos sucessivos do porquê de uma situação. Então, supondo que você tem uma situação, um problema, por exemplo, e você quer descobrir qual que é a causa raiz desse problema, você se questiona o porquê daquela situação. A resposta que você tem em relação a essa pergunta vai fazer com que você chegue um novo questionamento. E assim sucessivamente, até que a gente complemente 5 questionamentos do porquê daquela situação. Para deixar um pouco mais claro, eu vou te explicar isso aí com um exemplo. Essa estátua aqui do lado é a estátua do Abraham Lincoln. Ela fica situada no Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos. O pessoal que fazia a gestão dessa estátua e das demais estátuas da região começou a perceber que a estátua do Lincoln se desgastava com uma frequência ou em maior quantidade, se desgastava mais do que as demais estátuas que haviam na região. Daí a gente cai no primeiro porquê. Eles decidiram aplicar os 5 porquês para chegar na causa raiz. O primeiro porquê foi: por que a estátua do Lincoln se desgasta mais do que as demais estátuas da região? Eles chegaram na resposta de que, bom, ela se desgasta mais porque ela é limpa em maior quantidade de vezes. Ela é limpa mais vezes durante o mês. Ok, daí a gente caiu no segundo questionamento, o segundo porquê. O segundo porquê, a gente chega aqui. Bom, se ela é limpa mais vezes, por que ela é limpa mais vezes? A resposta foi que ela limpa mais vezes porque havia uma maior quantidade de fezes de pombo, cocô de passarinho naquela região da estátua do Lincoln do que nas demais estátuas. Ok, respondida esse questionamento, a gente cai então no terceiro porquê. Por que então há mais cocô de pombo, mais cocô de passarinho na estátua do Lincoln do que nas demais? Bom, claro, tem mais pombo ali na região do Lincoln do que nas demais. Ok? Sabendo disso, eles foram para o quarto questionamento, o quarto porquê. E nesse quarto porquê, eles questionaram: bom, por que tem mais pombo naquela região do que nas demais? Bom, ali eu tenho um tipo de ácaro que cresce na estátua do Lincoln que não cresce nas demais. Isso, claro que não foi assim. Eles tiveram que observar, estudar material e analisar a ponto de chegar nessa conclusão. Chegando na conclusão de que havia mais ácaro ali naquela região e por isso gerava mais pombos na região que se alimentavam desses ácaros e defecavam em cima da estátua do Lincoln, eles chegaram no quinto porquê. Tá bom, mas por que então eu tenho mais desse tipo de ácaro na estátua do Lincoln do que em qualquer outra estátua? A resposta foi que o tipo de iluminação que era colocado no Lincoln era diferente das demais estátuas. Isso fazia com que crescesse mais ácaros, atraía mais pombos, os pombos se alimentavam desses ácaros, eles faziam mais fezes em cima do Lincoln, o Lincoln tinha que ser limpo com uma quantidade de vezes maior, e assim ele se degradava, se deteriorava, ele se desgastava mais. Bacana, né? Esse foi um caso real, ele realmente aconteceu. Esse foi um 5 porquê aplicado de fato, na prática. Tá claro como ele é aplicado? Ficou claro para você? Mas, Thiago, então quer dizer que eu tenho que aplicar sempre 5 porquês? Eu não posso aplicar 2? Eu não posso aplicar 10? Na verdade, cara, você pode aplicar quantos porquês você quiser. Você não pode só aplicar tanto porquê assim, porque você vai chegar num momento em que de tanto porquê você vai estar se questionando. Mas por que Adão e Eva comeram a maçã? Peraí, não é pra tanto, né? Você tem que ter um bom senso de saber a hora de parar. Então, lá vai 2 dicas em relação à aplicação da ferramenta. Tenha moderação no uso. No momento que você achar que você de fato chegou na causa raiz, para por aí. Isso pode acontecer no primeiro, no segundo, no quinto, no 10º, no 20º porquê. Existem algumas montadoras de veículos que utilizam até o 5 porquês 3 vezes. Não sei se é a melhor forma, né? Até porque nem sempre você utilizaria
15 porquês, mas de qualquer forma, o objetivo é chegar na causa raiz do problema. Porque se você não atua na causa raiz, o problema continua voltando. Quem diria que o que fazia com que a estátua do Lincoln se deteriorava mais era o tipo de iluminação? Pois é, esse é o uso dos 5 porquês. A segunda dica é a seguinte: tome cuidado com o que você acha que é a causa raiz. Não vá pensando a causa raiz que você quer encontrar. Porque a partir do efeito, a partir do problema que é visual, que você enxerga, você vai questionando os porquês de modo a tendenciar para aquilo que você acha que é. Então, mente aberta, questione os porquês e vá buscar as informações para que você tenha certeza de que a causa raiz que está sendo encontrada ali, de fato, é a causa raiz do problema, ok? Num vídeo futuro, eu te mostro como validar essa causa raiz. Espero que eu tenha te agregado algum valor, espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, dá um joinha aí, curte o vídeo, compartilha nas suas redes sociais e se inscreve no canal para não ficar de fora dos próximos vídeos que vão ser postados. É isso. Conto com você, até a próxima, tchau! Bom, e agora, como eu pedi, eu gostaria de ouvir o Fabrício primeiro. Fabrício, queria saber de você, meu amigo. Como você pode. O que você achou do vídeo, né? E como, Fabrício, que a aplicação desses porquês pode contribuir dentro de uma gestão participativa, de uma administração democrática, né, no exercer do poder, como que a aplicação desses porquês pode contribuir na gestão de conflitos. Estou te ouvindo. Então, alô? Oi, Então, Fabrício, estou te ouvindo. é, eu achei esse vídeo bom porque ele vai bem assim nessa proposta de você fazer como se fosse um caminho contrário, em vez de você partir de uma solução para o problema que já está ali óbvio, né? No caso, na estátua, né? Ele fala que a estátua está se desgastando. A solução mais óbvia seria você colocar ali um produto que faz a estátua não se desgastar. Ele vai, em vez disso, ele vai buscando uma causa para o problema, indo em vários outros fatores que não são meio óbvios, né? Ele vai ver o que o pombo está fazendo ali, porque porque aquele tipo de ácaro cresce, que faz o pombo ir ali defecar e tudo. Eu achei bem legal isso. E eu acho que na administração assim participativa, a questão é que todo tipo de funcionário, desde o mais baixo, assim, hierarquicamente, até o mais alto, ele pode colaborar com alguma ideia, né? Eu acho que isso mostra que nem sempre os funcionários mais altos, assim, os gerentes e tudo, eles são, assim, os mais importantes, porque às vezes um funcionário que é um funcionário operacional, ele também pode contribuir com uma ideia muito importante para descobrir a causa de um problema. Legal, Fabrício. Perfeito, isso mesmo. É uma técnica, né? Esses 5 porquês de gestão. É uma aplicação de gestão. Isso veio do Lean Manufacturing, gestão Lean, do Toyotismo, gestão enxuta, né? Que prega isso mesmo. E os 5 porquês é bem isso, é questionar.
para melhorar o processo, dentro de uma filosofia Kaizen, que quer dizer melhoria contínua, né? Então, bem bacana mesmo. E é aplicado também na gestão de conflitos. Se for perguntando, já explico, peraí. Agora eu quero ouvir a Karen. Karen, bom dia. Quero ouvir de você. O que você achou do vídeo? E conta pra gente, Karen, como a aplicação dos 5 porquês pode contribuir na gestão de conflitos. Bom dia, professor. Então, o que os 5 porquês, ele vai levar à raiz do problema, igual mostrou no vídeo, né? O que está acontecendo. E na gestão de conflitos, para um gestor poder saber o que fazer, de que forma agir, ele precisa saber o porquê, o que fez acontecer para ter aquele conflito. Para poder conseguir resolver da melhor forma possível. Entendi, tá certo. Então tá. Então é isso mesmo, é uma técnica, né, de gestão que a gente pode aplicar dentro de uma estrutura, de um problema de produção, de uma falta de qualidade, não conformidade, né, até no relacionamento entre as pessoas, né? Por que surgiu esse conflito? Qual é a causa raiz? E buscando essas causas, né? Os 5, porque acharam que até o 5º você consegue a causa raiz, mas às vezes você tem que ir menos, né? 3, porque você vai buscar por quê? Por quê? Né? Talvez um pouco mais. Então, cada caso é um caso. Né? Mas, entendendo isso, a gente começa a perceber que é uma técnica de gestão e que os gestores acabam, eles podem ter essa conduta, essa ferramenta dentro de uma gestão de influência, de influenciar pessoas. Então, o ambiente organizacional, ele é muito sensível às influências. E essas influências, elas podem, né, de uma forma ou outra, impactar em resultados, tá? Nós temos um perfil do líder exigente. O que é o líder exigente? É o líder, ele exige, certo? Ele é exigente. Ele está muito próximo à sua equipe, ele presta atenção nos detalhes, porém, ele tem um perfil de crítico e perfeccionista. Ele não dá autonomia aos seus funcionários, né? E isso afeta resultado negativo, né? Porque é um perfil dele, né? Muitas vezes ele é tido como autocrata, como ditador, né? Que faz as coisas somente do seu jeito, da sua maneira. Não abre espaços para a participação da equipe e não valoriza as competências dos funcionários. Então é um caráter, é uma característica de um líder mais exigente. E do outro lado, nós temos o líder liberal. Ele delega, né? O liberal, ele delega as decisões a seus subordinados, dá mais liberdade e quase que não interfere nas atividades da equipe, né? Dependendo do tipo de trabalho a ser realizado, pode até interferir negativamente no resultado da empresa. Porque às vezes esse líder ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Ele não está envolvido tanto no processo, porque ele delega muito, né? Ele dá essa autonomia, né? Então é uma liderança chamada liderança participativa. Né? Muitos conhecem esse termo sobre empowerment. Eu já falei isso para vocês alguma vez aí, empowerment, que é essa gestão participativa. Né? Dar autonomia, delega, empodera a sua equipe, que permite com que as pessoas elas executem as atividades e tomem decisões de maneira mais correta, ou que elas consideram mais correta. Então é uma gestão mais liberal, voltado aí ao empoderamento, tá? Ao empowerment. Nós também temos o líder com o perfil de coach, o líder coach. Né? Esse coach, ele conduz uma gestão, né? Ele lidera, ele leva a uma gestão de equipe pelo exemplo ou influência.
pelo exemplo ou pela influência. Porque ele acredita, enquanto coach, que seus liderados se comportarão de acordo com as suas próprias ações. Isso vai inspirar e vai motivar as pessoas. Como assim? Eu vou explicar melhor. É um tipo de líder que se preocupa com inovação na forma de gerir suas equipes. Esse líder, ele está atento às novas demandas da corporação. Demandas, por exemplo, sociais, demandas humanas. E ele sempre vai buscar a evolução e o aprendizado das pessoas. Por exemplo, assim, ó, gente, ó, em momentos de pressão, né, de estresse, né, ou problemas em si mesmo, né, esse tipo de líder, o líder coach, ele procura refletir junto com a equipe sobre possíveis soluções, né? E o foco desse líder é contribuir para o aprendizado e o crescimento de seus comandados, tá? Então, o líder coach, ele está lá junto, né? Ele está com a equipe. O líder liberal, ele já entrega, mas ele empodera, ele pratica o empowerment, né? Ele entrega e cobra resultados aí e muitas vezes não sabe o que realmente está acontecendo, de alguns problemas, de alguns conflitos que acontecem no dia a dia na ponta, né? E o líder exigente é aquele mais conhecido como autocrático, autocrata, muitas vezes até assim, é um termo pejorativo, né, gente? Ditador, né? Não abre espaço para participação, né? Perfeccionista, muito crítico. Então, são alguns exemplos aí de liderança, né? E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né, gente? Muito cuidado com isso. Bom, e aí, nós temos que entender que numa gestão de negociação de conflitos, alguns pontos devem ser observados, né? Como o poder, se ele é legítimo, se é de recompensa, se é coercitivo, se é de especialista, se é de referência, né? Se é um líder mais exigente, se é um líder mais liberal, se é um líder mais coach, né? Então, você aplicar essa gestão, né, de, de cinco porquês, né, é importante porque a gente pode melhorar, tá? O japonês, ele denomina a ação de ir até o local onde o problema ou onde a melhoria deve acontecer, né? Então, isso ele chama de local real, tá? Ele chama de Gemba, local real, local real. E eles estimulam essa prática do porquê. É uma gestão japonesa isso, gente. É porque ele vai até o problema, ele se envolve no problema, né? E quando ele faz isso, quando ele está nesse local, né, onde existe esse problema, né, ele busca reduzir, né, as incertezas, as interpretações equivocadas. Então, você buscando essa técnica de porquê, você consegue muitas vezes entender a real situação, né, e depois, possivelmente, criar aí padrões para que você coloque em prática e resolva, tá? Dando continuidade aqui à nossa discussão de hoje, né, muito tranquila, né, dentro desse ambiente, né, corporativo, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma startup, todos sabem o que é uma startup? Queria ouvir de vocês, tá? Vocês sabem o termo, o que quer dizer startup? Startup é uma empresa que ela tem investimento de fora, ela está desenvolvendo um produto. Já explico. Karen, o que você entende por startup? Bom dia, professor. Eu entendo uma empresa mais jovem mesmo, mais liberal. Não sei. É isso mesmo, ó. É uma empresa emergente, né? Nova, tá surgindo, tá começando, tá crescendo, tá? E o objetivo principal de uma startup é desenvolver ou aprimorar o seu modelo de negócio, né? E esse modelo pode ser escalável, né?
repetível. Tá? Então, assim, quando você cria, né, uma empresa, uma startup, né, ela começa pequena, ela é recém-criada, aí ela começa depois a se desenvolver, a buscar, né, mais tecnologia, mais recurso, e ela começa a crescer, entendeu? E assim por diante. Então, startup é isso, né? É uma empresa, né? É uma ideia potencial que está nascendo. Vamos pensar assim, tá? Pensa nisso. Uma potencial empresa que nasce. Não tem uma tradução, né, para startup, mas se a gente- é uma potencial empresa que cresce. Eu acho que isso é uma definição aí bacana para entendermos, tá? Então vamos lá. Uma startup de desenvolvimento de videogames contrata desenvolvedores que, além das qualidades técnicas de programação, devem desenvolver e trazer ideias sobre novos jogos. Todos os colaboradores se reúnem mensalmente para decidirem quais serão os próximos jogos desenvolvidos. E todos colaboram, de alguma maneira, para que o projeto seja executado e entregue aos usuários, aos jogadores, o mais rápido possível. Dessa maneira, os fundadores da startup acreditam que os colaboradores se sentem mais participativos nos processos de decisão. Tá vendo? Ó? Então, é isso. É um exemplo de gestão participativa. Né? Porque quanto mais participativo for esse modelo de gestão, né, vai ter criatividade, vai vir soluções possíveis para os problemas, né, recorrentes, né? Pode-se enxergar oportunidades para que uma ideia seja sustentável, né? O que é sustentável no caso? A ideia de ser sustentável é se manter, né? Dar retorno financeiro e se manter economicamente, para manter e até investir ou reinvestir, né? Porém, os maiores são os conflitos que devem ser administrados, que vão surgir, né? Quando a gente fala de pessoas, de envolvimento com pessoas, é muito comum ter conflitos, né? Então, por isso que lidar e saber né, esses desafios, né, esses problemas que vão surgir, né, e buscar a raiz desse problema. Entendo que hoje a aplicação desses porquês dentro de um estilo, dentro de um modelo de gestão, vai trazer para a gente, numa gestão de conflitos, algumas soluções para alguns problemas possíveis que aconteçam, né? Então, vendo com os nossos próprios olhos, é essencial estar juntos com a equipe, no local, né, onde o problema ocorre, conhecer o ambiente, as condições de trabalho e buscar soluções conjuntas dentro de uma gestão, né, estando junto, isso é muito mais eficiente, né? Entender, se envolver, né, pensando na melhoria desse processo, né? Porque alguns problemas são visíveis, mas é visível para quem está junto, né? A Karen sabe dos problemas que ela enfrenta numa produção de chocolate, de um ovo de Páscoa, de um bombom, de uma trufa, né? Eu já não sei, mas ela sabe que é o seu dia a dia, né? O Fabrício, dentro daquilo que ele faz, ele sabe dos problemas que ele enfrenta ali de perto. Eu não sei. Vocês não sabem dos problemas que eu enfrento enquanto professor, por exemplo, né? Vocês podem ter ideia, mas aquilo que acontece cotidianamente não sabe, porque eu estou vivendo isso. Então, cada um dentro da sua área de atuação, cada um dentro do seu dia a dia, né? Dentro dos seus problemas que vão surgindo, é importante isso. E vocês estão se preparando, gente, para ser gestores, para ser administradores. Então, entender que nós vamos ter conflitos e que bom que existe problema. Porque se não existisse problema, não existiria o profissional chamado administrador. Se eu tenho que contratar administrador, gestores, é porque o negócio precisa de um norte, de uma condução, de um comando. E para isso tem que colocar ordem na casa. Né? E você corrige um problema e surge outro. Você corrige um, surge outros. Problemas de cunho financeiro, problemas de cunho administrativo, legal, de legislação, com fornecedor, de ambiente, de pandemia, de saúde pública, de tudo, né? E aí a gente tem que resolvendo isso de acordo com as ferramentas que nós vamos ter, né?
dentro daquilo que a própria empresa também acredita, né? Porque assim, se você entra numa empresa, você vai dançar conforme a música. Eu, por exemplo, eu trabalho em 2 lugares. Então, eu trabalho numa rede pública, né, no órgão público e no órgão privado. O órgão público eu danço de um jeito, lá eu sou de uma forma. Eu tenho que me comportar de uma forma lá, porque é cultural. Na faculdade, que é privada, bolsa de valores, tal, eu me comporto de uma outra forma. Então, assim, é você entender o ambiente que você atua, as ferramentas que você tem, entender a cultura da empresa, e aí o seu comportamento vai ser de acordo com isso também, né? A gente acaba se comportando dessa forma aí, tá? Dentro de uma negociação, dentro de alguns conflitos que nós precisamos resolver, tá bom? Bom, com base nisso, eu quero só lembrar vocês e enfatizar aquilo que eu tinha comentado, que gerir conflitos, né? E você colocar o feedback aí é para você tentar resolver, ouvir os seus funcionários, né? Fazer um mapeamento daquilo que foi feito, né? Ouvir como caixinhas de sugestões, opiniões, reclamações, isso é feedback. Ouvir a equipe, mas para ouvir tem que saber ouvir, gente, porque você não vai ouvir só elogios, né? Você vai ouvir também críticas, você vai ouvir coisas que você não está preparado para ouvir às vezes. Mas um gestor tem que ter esse olhar, esse preparo para ouvir críticas, sim, para ouvir coisas que podem melhorar e coisas que ele não está enxergando. Por isso que o feedback é importante, né? Avaliar o desempenho, criar realmente ferramentas de avaliar performance, resultados dos funcionários, dos colaboradores, das áreas, aquilo que você entrega. Nós começamos a aula falando de meta. Nós começamos a aula falando que toda entidade ela tem uma meta. Então, para entregar essa meta, eu tenho um desempenho, eu tenho que entregar um resultado. Se eu não entrego esse resultado, a empresa não entrega, a entidade não entrega. Então, você está avaliando, mensurando por meio de índices, de indicadores, de resultado, isso vai trazer um certo resultado, uma certa, digamos assim, um indicador, um termômetro, né, para que você melhore, né? Avaliar desempenho, para identificar aquilo que tem que melhorar e não melhorar, então não faz. Porque se eu estou avaliando para perceber o desempenho, é porque dentro daquilo que não está de acordo, ou que pode melhorar, eu preciso criar alguma coisa para melhorar, né? E uma das formas é o treinamento, né? Treinamento e o desenvolvimento, né? Que aí mostra a importância de treinar, de ensinar, de olhar ferramentas, né? De envolver funcionários, cursos, graduação, pós-graduação e assim por diante. E por fim, não menos importante, né, a gestão horizontal. Então, nós falamos de quem mesmo, gente? Vamos lembrar? Gestão de conflitos e feedback. Nós falamos de avaliação de desempenho. Nós falamos de treinamento e desenvolvimento. E por fim, da gestão horizontal, né? Acabando aqui, vamos passar para o exercício, tá? Você se lembra quando falamos de estruturas organizacionais, né? De estruturas mais hierárquicas é mais vertical, mais achatada ela é mais horizontal, né? Então, de acordo com a estrutura. Então, de acordo com a estrutura, se você achata mais, e a tendência hoje é essa, é desverticalizar, é tirar essa verticalização e deixar ela mais horizontal, né, mais ao lado, mais enxuta, menos áreas, menos cargos, menos departamentos. Antes você tinha chefe do chefe do chefe, tinha estruturas gigantes. Hoje não, está menor essa estrutura, né? Por que isso? Porque hoje, até com redução de custo, para a comunicação ser mais rápida, você cria estruturas mais orgânicas, mais achatadas, que o Peter Drucker chamou lá em 70 de downsize, redução, achatamento dos níveis hierárquicos. E uma coisa bacana é que o diálogo, a comunicação numa gestão, numa estrutura, perdão, mais horizontal, ela ganha força.
né? Ela ganha muito mais força essa gestão horizontal, tá? Então você reduz riscos, você ouve mais, você envolve mais departamentos, mas para isso tem que ser de cima para baixo. Lembrando que para isso vem de top-down, de cima para baixo. Tem que vir do gestor, né, gente? Tem que vir lá de cima, tá? Bom, com base nisso, eu vou passar para vocês uma atividade, tá bom? Até aqui, alguma dúvida, alguma angústia, algum questionamento, eu posso prosseguir. Pode prosseguir, professor. Pode ir. Então tá. Estão enxergando essa descrição da situação problema? Uhum. Sim. Tá, né? Então tá bom. Então tá. Vamos ler, tá? E aí vocês vão fazer, eu vou dar um tempinho para vocês, de uns 15, 20 minutinhos. Isso vale nota, ok? Vale nota. E aí vocês vão me responder isso aí, tá? Então, descrição da situação problema. Vamos ler juntos aqui, gente, ó. A empresa AppTech desenvolveu um aplicativo que permite que os donos e os gestores dos restaurantes e bares incluam os seus cardápios. Os clientes têm acesso a esses cardápios quando visitam os locais. E se gostarem de algo, podem pedir diretamente pelo celular ou tablet. A solução é prática e moderna e os clientes mais descolados gostaram muito. Muito. Acontece que muitos clientes estão se queixando de que o sistema é lento. A troca das páginas é demorada. E depois da confirmação do pedido, o tempo é longo para recebê-lo. Essa lentidão do sistema causa conflitos entre os clientes e os atendentes dos restaurantes, e entre o dono ou gestor que comprou o sistema e o comercial da empresa que vendeu isso, né? Que é o AppTech. Os desenvolvedores afirmaram que a culpa é dos programadores, que dizem que o problema está no banco de dados. Já a área comercial culpa todos, porque vendem um produto na qual os clientes não acreditam. É o caos total. O dono da empresa destacou, o dono da empresa destacou o gerente de projetos, o Demétrio, para resolver o problema rapidamente. Podem fazer juntos, tá? Karen e Fabrício. Tá aqui, tá? Leiam novamente. Eu vou deixar no mudo, mas eu estou aqui. Me chamem, tá bom? E vamos lá, vamos colocar aí. Agora são 9h50. Daqui uns 15 minutinhos, pode ser? Eu chamo vocês para a gente resolver e discutir esse caso sobre a ótica da aula de hoje. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Então até já. Bom trabalho aí. Oi, Fabrício, tudo bom? Oi, bom dia. Tudo? Bom dia. Olha, a primeira coisa que eu pensei é voltar antigamente, como era, sem ser por aplicativo. Resolveria rapidinho. Mas como houve um investimento, o gerente ele poderia ver, tipo, com o programador da mesma empresa do AppTech para solucionar o software que estava dando problema, que estava deixando essa lentidão. E por que está deixando essa lentidão nesse aplicativo para fazer os pedidos? Porque como a empresa do restaurante comprou esse aplicativo, ele provavelmente vai querer que esse aplicativo funcione de uma forma adequada, porque não foi só o aplicativo que o restaurante teve que comprar os tablets,
teve que colocar Wi-Fi na loja, tipo assim, uma boa internet para que funcionasse bem esse aplicativo. Então teve tipo um alto investimento desse dono desse estabelecimento. E já que o APTEC fala assim que eles falaram assim que afirmam que a culpa é dos programadores, que dizem que o problema está no banco de dados. A solução desse gerente de projetos eu acho que é encontrar uma pessoa que entenda do assunto, primeiramente, sobre aplicativos, sobre programação, para ver qual que é o real problema do aplicativo, né? O que está realmente acontecendo, qual que é o real problema. Uma pessoa que realmente entenda disso, para poder ter uma como que fala? Uma visão geral do que está acontecendo. E o que você acha? Então, pelo que eu li aqui, eu entendi que, assim, tem problema em toda, assim, aparentemente, né? Todos os setores que cuidam desse aplicativo podem ser culpados, né? O programa pode ter sido desenvolvido errado, né? O comercial pode estar, por exemplo, culpando o produto, sendo que, na verdade, eles que escolheram esse produto, né? De certa forma. Pode ser problema no banco de dados, pode ser problema com com a própria estrutura do restaurante e tal. Pode ser até problema com a internet do cliente, celular. Então, acho que uma solução seria, por exemplo, se você tentar abrir, por exemplo, para todas as pessoas poderem colocar suas reclamações, assim, tanto os clientes quanto os funcionários do lugar, sem ter assim uma você ficar transferindo a culpa para outras pessoas, entendeu? Aí seria uma solução. E você, por exemplo, o líder dessa empresa, né? Ou os bares e os restaurantes se unirem para falarem, a gente tem que ver todos esses problemas de uma forma geral, né? Não pode tentar nem ver só de um lado, nem culpar só um setor. Teria que reunir todo mundo e ver o problema no geral, porque provavelmente nesse problema você pode ter problema desde a internet da pessoa que está indo ali, o Wi-Fi do lugar, você pode ter problema no programa. Às vezes o problema, na verdade, está entre o funcionamento do programa e a estrutura que eles têm. Às vezes o programa é bom, a estrutura é boa, mas só quando junta os dois, aí dá algum problema, entendeu? Entendi. Mas se tipo, você for pensar, se vários restaurantes e bares estão com o mesmo problema, tem alguma coisa que está acontecendo, né? Não sei. Assim, o que eu entendi o negócio é chegar num consenso, né? Porque, por exemplo, cada setor aí tá culpando um outro. Parece que tem muito problema no aplicativo, mas só que como não tem uma solução, assim, um culpado, então é mais fácil reunir todos, né? E aí ver o problema no geral, né? Acho que é igual eu falei, tem que
contratar alguém que realmente entenda do assunto, um programador, para ver qual que é a raiz do problema. Também seria isso, né? Mas aí é que eu não sei se o professor quer uma solução que venha da própria empresa, mas uma empresa de fora que vesse esse problema no aplicativo também seria a melhor solução, talvez. Porque é uma coisa que tem que ser resolvido rápido, entendeu? Ó, eu vou no banheiro, é só meu nariz, que espirrando aqui, que eu tô morrendo de frio. Já volto. Voltei. Fabrício, pronto, a gente pode chamar o professor? Então, eu acho que sim. Não sei se a solução é exatamente essa, eu acho que ele pode ajudar, sim. Pode chamar. Eu coloquei aqui a mão de levantada para ele ver. Oi, gente. Estão me Oi? ouvindo? Sim! Deixei vocês. Como vocês estavam conversando, eu saí do quarto aqui, entendeu? Fui lá tomar água, Tá pra deixar vocês certo. à vontade, tá? Se me chamaram antes, perdão. Não, a gente chamou agora. Ah, que bom. Então tá, então vamos conversar. Me contem. Então, a gente viu que um tava jogando pro outro ali na descrição, né? Da empresa. Que, o, que, os, que os clientes estavam reclamando que tava muito devagar, estavam insatisfeitos. O gerente de produção que a gente achou melhor era tipo contratar alguém que entendesse realmente de programação, entendesse realmente de tecnologia, para poder saber consertar esse problema, para saber se foi realmente o problema do estabelecimento ou da empresa que vendeu o produto, do aplicativo. Ele, tipo assim, uma mão de obra especializada naquilo, uma pessoa que realmente entende do assunto, para conseguir arrumar em curto prazo. Porque até a empresa lá de aplicativo falando que não era ela, até provar que não era a empresa ia demorar muito. Então, essa seria a solução mais rápida. Fabrício também? Ou as suas palavras é sua e dele? Se ele Então, quiser falar. então outra solução que seria também conjunta com essa que a Karen falou, eu acho que seria
por exemplo, você vê o problema de uma forma mais ampla, né? Porque pelo que está colocado no texto, né? O problema, cada um coloca o problema no outro, né? No outro setor, no cliente, no fornecedor, no pessoal que está trabalhando. Então, uma solução também para localizar o problema seria reunir, por exemplo, os grupos que estão insatisfeitos e tentar chegar numa solução que aborde todo o processo, né? Desde do cliente que vai lá, às vezes não tem internet, não tem uma internet boa, às vezes o celular do cliente não é o mais adequado, às vezes pode ser vários problemas, né? Pode ser um problema de atendimento, pode ser também um problema da programação. Então, se você vê também um problema como um todo, assim, como a relação entre cada parte que está ali envolvida, às vezes você pode resolver de uma forma que chegue a um consenso de todo mundo. Tá, vamos pensar, vamos resolver esse problema à luz da aula de hoje, tá? À luz da aula de hoje, você tem razão, tá? Mas você reunir todo mundo já não vai dar certo, sabe por quê, Fabrício? Porque já tá um empurra-empurra. E se você reunir todo mundo, você vai gerar mais conflitos, porque ninguém assume o problema. O caso deixa bem claro que foi chamado o gerente de projeto, né, o Demétrio, para resolver esse problema. Então, entrou em cena um cara chamado gerente de projetos. Esse cara não tem um poder? Ele é um líder. Que tipo de poder ele tem? Legítimo, concorda comigo? Que é do cargo dele? Poder legítimo, a gente falou na aula hoje. Poder legítimo é legítimo ao cargo. Ele é gerente de projetos, certo? Certo. Então, o que ele tem que fazer? Dá para ser participativo nessa hora? Não dá. Porque tá o empurra-empurra. Um jogando para o outro, para outra empresa, a outra empresa tá jogando para o comercial, tá jogando. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar e trazer o que você falou, Karen, trazer um técnico, trazer alguém da área até de fora, contratar alguém especialista. Que poder é esse? Poder especialista. Esse especialista de fora vai vir, vai analisar as causas desse problema, né, de uma forma até imparcial, sem se envolver com as áreas, sem puxar sardinha para o lado de ninguém, vai entender as causas desse problema, né, analisar, né, e aí sim, aí esse especialista, mais o gerente, que é o poder especialista, o cara que entende da coisa, mais o gerente de projeto, que é o poder legítimo, é o cara que manda, vai convocar os programadores, colocar junto com esse especialista, e aí vão criar um plano de ação para resolver isso. Porque está claro que o problema é técnico. Também pode ter um viés mais de internet, do usuário e tal. Mas nessa hora, às vezes, gestão democrática não dá. Desse jeito não dá, porque está um culpando o outro. Então, cara, aquilo que você falou no começo está mais próximo mesmo de uma possível saída. Contratar o especialista para ele realmente. Por que é bom pegar de fora? Porque ele não está sabendo desse probleminha de uma área culpar a outra. Ele vem de fora, sem uma opinião formada, sem nenhuma influência de dentro das áreas, sem puxar sardinha para ninguém. Ele vem friamente, ele analisa toda a situação, porque ele é especialista nessa área, ele analisa, faz relatório, identifica o erro, ou os erros, e aí esse gerente de projeto, com o poder dele legítimo que ele tem, chama os envolvidos de cada área e cria um plano de ação e corrige juntamente com os programadores. Entenderam? Sim. Vocês não responderam errado. Só estou ajustando a resposta de vocês de acordo com a aula de hoje. Aham. Tá bom? Então, se a gente tentar aplicar isso à luz da aula, que são os poderes. Legítimo, porque é do gerente de projeto.
né? Ele foi posto naquele cargo, é o título, é o cargo dele, e o especialista, que tem o poder especialista. Então, nesse momento, é uma liderança situacional, de acordo com a situação. Nesse momento, ser participativo, Fabrício, não resolve. É importantíssimo a gente ter uma gestão mais participativa, envolver as áreas, mas nesse momento de conflito entre as áreas, de empurra, um joga para o outro, é bom a gente manter a imparcialidade, chamar alguém de fora e, às vezes, usar mais o poder legítimo ali de fazer, de colocar na mesa, entendeu? Assim, cartas na mesa, para poder resolver, porque senão vai gerar mais discussão. Como já está, né, digamos, já está fervendo o negócio, já está na flor da pele. Então, se você colocar mais ainda eles frente a frente para chegar em consenso, não vai chegar. Então, uma opinião de fora, com via relatório, documentado, analisado, e aí o gerente depois, em cima disso, né, ele decidir, né, não envolver mais áreas para isso, e tomar a decisão, mas com base em um especialista, com base em alguém que fez uma análise, um relatório, analisou friamente. Aí sim, aí beleza. Aí você consegue tomar uma decisão mais assertiva, né? Muitas vezes a democracia não resolve, gente. É o mais ideal, mas numa situação de conflito não dá. Tem que decidir, e para decidir, para errar menos, é bom ter um técnico do lado, né? É bom ter um especialista ao lado para ter algo mais assim, para errar menos. Porque se o cara é de projeto, ele não entende de programação, né? E não precisa entender. Se você não entende de uma área, não precisa entender. Contrate alguém que manje do assunto. E o que você tem que manjar? Você tem que manjar de gestão, de gerir. Gerir conflitos, gerir pessoas. Aí sim, você vai chegar numa resposta aí, e aí você vai entregar e vai melhorar, porque você vai solucionar o problema, né? E o conflito. Você resolve Sim, duas coisas ao mesmo tempo. O problema específico e o conflito, mediante um aval técnico. Tá bom? sim, Perfeito, meus queridos? perfeito. Meu, é isso. Não tem mais. Agora só ficar aqui, eu vou ficar enrolando vocês. E Entendeu? o trabalho da semana passada, dos feedback? Cadê o povo, gente? Faltou tudo hoje por causa do trabalho, Karen? Ah, eu sei que a Bruna foi no postinho, que ela toma remédio lá. E Caro, né? o Leonardo? Faço ideia. Quer deixar para a semana que vem? Pode ser, por mim tudo bem. Fabrício? Eu já fiz assim, a maior parte do trabalho, não sei se está 100%, mas ia ser para entregar hoje, mas se puder ser semana que vem, Porque pode assim, o ser. ideal é que porque são 4 tipos de feedback, né? E aí, eu tinha que ter os 4 aqui para a gente poder fechar o assunto, senão vai ficar perdido, né? Você tem o contato deles, Karen? Do Tenho, WhatsApp? Conversa tenho. com eles, fala assim que eu preciso todo mundo semana que vem online. Aí a Bruna e o Leonardo também. Aí semana que vem a gente começa a aula com vocês apresentando. Beleza. Pode ser, cara? Eu Se vou falar. você se importa? Não, Agora avisa, se eles não participarem semana que vem, porque a nota vai ser na apresentação. Vocês vão abrir a câmera, vão mostrar. Então, se eles não tiverem online, tudo bem. Eles não vão ganhar nota. tá Nem bom. que me mande depois. Porque assim, é algo que está sendo programado já. Tô falando, eu preciso dos 4 aqui semana que vem. Online, 8h30 na aula, tá bom? Bom, Se eles não tiverem, a gente faz com vocês. Aí só vai ganhar nota vocês. beleza. Fechou? Beleza. Show. Então eu estou encerrando a gravação.